Vamos seguir com o nosso curso, Tratamento Simples de Regressão, aula 19. Terapia de vidas passadas. Essa abordagem terapêutica se fundamenta no acesso da consciência a uma memória extracerebral, que conta uma história perdida de nossa alma. A regressão de memória pode ser realizada para a vida atual ou para existências passadas. É possível, através da entrada num estado de consciência mais profundo, ver e experimentar nossa infância, nosso nascimento físico atual, nossa fase intrauterina, o período entre vidas ou a intermissão e diversas vidas pretéritas que foram esquecidas de nossa mente consciente. A terapia de volta ao passado se utiliza de técnicas semelhantes à hipnose, que consistem, basicamente, em 3 elementos: o relaxamento, a concentração e a visualização criativa. O objetivo é percorrer o passado desta vida e de existências passadas, a fim de encontrar a causa ou origem de traumas, bloqueios, conflitos, dores, enfermidades, transtornos, distúrbios, obsessões, compulsões, ansiedade, fobias, etc. Para tanto, os terapeutas de regressão induzem o paciente a um estado hipnótico, ou, num termo mais amplo, um estado alterado de consciência. Apesar da TVP trabalhar com a hipnose, com a hipótese, da realidade pré-uterina e da sobrevivência humana após a morte, ela não tem qualquer vínculo com religiões ou ideias dogmáticas. Trata-se de um campo livre de ideias ortodoxas ou pré-determinadas. Os 2 pilares do tratamento da terapia de volta ao passado são a catarse e o insight. A catarse é a expressão das cargas emocionais mal digeridas e não assimiladas do passado. O insight é o surgimento espontâneo de uma nova perspectiva do ser humano sobre algum aspecto até então desconhecido de si mesmo. O objetivo não é conhecer intelectualmente nosso passado, mas experimentá-lo como se ele estivesse ocorrendo agora. A única justificativa para essa ativação das cargas traumáticas do passado é o fato de que elas continuam presentes agora, nos influenciando negativamente. O paciente não precisa ter qualquer crença na reencarnação, e nem é a finalidade da terapia de volta ao passado provar que a reencarnação existe. A reencarnação é apenas a hipótese mais possível e provável para a maioria dos terapeutas. Esta hipótese tenta explicar os fenômenos produzidos durante a regressão de memória. A terapia de volta ao passado tem menor duração, se comparada a outras formas de terapia, e os resultados são bastante eficazes. Importante
conversar com seu paciente e treiná-lo no relaxamento, acompanhado de respirações profundas, bem profundas. Relaxar é uma arte. Inspira profundo, expira. Inspira profundo, expira. Vamos relaxar. Vamos suavizar nosso corpo, nossa mente e nosso coração. Relaxar profundamente. Vamos agora dar continuidade ao livro do Osho, Meditação. Algumas dicas úteis. Durante um período completo de 21 dias, é melhor evitar outras meditações ou sessões catárticas, por exemplo, a meditação dinâmica ou a Kundalini, ou ainda sessões de respiração, liberação emocional e bioenergéticas. Quando fizer a meditação da rosa mística em grupos, os participantes não devem conversar entre si durante a meditação. Muitas pessoas descobrem uma camada de raiva durante a semana do riso ou a semana de lágrimas. Não há necessidade de ficar preso. Experimente expressar a raiva balbuciando sons, fazendo movimentos com o corpo, depois volte ao riso ou às lágrimas. Comemore o seu riso, comemore as suas lágrimas, comemore os seus momentos de vigília silenciosa. Vamos fechar os olhos e sentir o riso e sentir as lágrimas. Técnicas do bem viver. Exercício para verificar o grau de concentração. Coloque no seu áudio uma música instrumental suave, com aproximadamente 3 a 5 minutos de duração. Feche os olhos e comece a visualizar, por exemplo, um coqueiro. Vá visualizando detalhe por detalhe, desde as raízes, o tronco, seguindo para as folhas. Procure estar com atenção presente. Observe detidamente as suas flores, os coquinhos, os cocos menores e os já maiores, os que já se encontram bastante maduros. Observe como as raízes sugam a seiva da terra, como esta sobe através do seu tronco, estendendo-se para as folhas, as flores, os frutos. Mantenha continuadamente toda a sua atenção voltada para o objeto da visualização. Tenha cuidado para que outros detalhes
não estejam presentes nesse foco, como por exemplo um pássaro que pousa nos galhos, uma formiga que esteja subindo pelo tronco do coqueiro, ou mesmo o ambiente interno e externo. Vá contando nos dedos as vezes em que seu pensamento foge, e quando terminar a música, faça as contas para ver quantas vezes isso aconteceu. Se seu pensamento fugiu apenas 2, 3 vezes, significa que a sua capacidade de concentração está boa. Mas se ele fugiu o maior número de vezes, isso demonstra que a sua capacidade de concentração está baixa e talvez você esteja precisando relaxar e harmonizar seus ritmos internos. Observação: o objeto da visualização não precisa ser exatamente um coqueiro, mas deve ser algo fácil para ser visualizado, algo que não esteja em movimento e que não dê muita margem para sua imaginação partir para outras criações. Vamos caprichar, vamos melhorar cada vez mais a nossa concentração. Namastê. Cada átomo do ser consciente. A mãe comenta pensamentos e aforismos de Sri Aurobindo. A fraqueza coloca a mesma prova e pergunta as forças e energias e grandezas nas quais nos gloriamos. Poder é o jogo da vida. Mostra seu grau. Descobre o valor de sua expressão. Fraqueza é o jogo da morte, perseguindo a vida em seu movimento e forçando o limite da energia que adquiriu. Interiorize-se. 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 Concentre-se em cada momento, em cada movimento seu. Isso é muito importante. Namastê. Evocação. Vamos realizar a evocação e a sutra. Eu evoco Deus, seus divinos tronos, sua lei maior, sua justiça divina, os tronos regentes das 7 chamas sagradas. Peço que ativem as 7 espadas de fogo, que se irradiem e cortem todas as energias negativas de todos os seres. Eu evoco Deus, seus divinos tronos, sua lei maior, sua justiça divina, os tronos regentes, os guardiães das 7 chamas sagradas. Peço que enviem a sagrada espiral do fogo divino que nos envolva totalmente, purificando nossos 7 campos vibratórios e nossos perispíritos. Eu evoco Deus, seus divinos tronos, sua lei maior, sua justiça divina, os tronos aqui firmados. Peço que ativem esse espaço mágico, nosso lar, para que possamos trabalhar nele. 7 cruzes iluminadas. Visualize as 7 cruzes. À frente, atrás, à esquerda, à direita, à frente,
atrás e à frente. 7 cruzes iluminadas, nos cercando por todos os lados. As 7 chamas sagradas. Vamos visualizá-la. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 espirais de fogo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Namu Myo Horen Kyo, Namu Myo Horen Kyo, Namu Myo Horen Kyo. Sutra do Lótus, capítulo 21. Poder transcendental do Nyoral. Os Budas no Nyorai. Os Budas inspiradores do mundo, fundamentados em seu grande poder transcendental, manifesta esse poder imensurável com o objetivo de alegrar os seres viventes. Namu Myo Horenge Kyo, Namu Myo Horenge Kyo, Namu Myo Horenge Kyo, Namu Myo Horenge Kyo, Namu Myo Horenge Kyo. Vamos continuar o livro de Yogananda, Onde Existe Luz. É um livro muito especial mesmo. Deus não o forçará a desejá-lo acima de tudo, porque Ele quer que o seu amor seja oferecido livremente, sem nenhuma espécie de provocação. Eis todo o segredo do jogo deste universo. Aquele que nos criou anseia por nosso amor. Ele quer que lhe demos nosso amor espontaneamente, sem que Ele peça. Nosso amor é a única coisa que Deus não possui, a menos que queiramos concedê-lo a Ele. Assim, veja você, até o Senhor tem algo para obter, nosso amor, e jamais seremos felizes enquanto não lhe dermos. Vamos meditar, suavizar bem o corpo primeiro, relaxar, respirar profundamente e relaxar nosso corpo por inteiro, fixando nosso chakra frontal. Vamos avançar na caminhada para o eterno. Ouçamos as músicas e vamos relaxar. Isso é muito importante. Vamos seguir com o nosso curso. Tratamento simples de regressão, aula 19. Terapia de vidas passadas. Essa abordagem terapêutica se fundamenta no acesso da consciência a uma memória extracerebral que conta uma história perdida de nossa alma. A regressão de memória pode ser realizada para a vida atual ou para existências passadas. É possível, através da entrada num estado de consciência mais profundo, ver e experimentar nossa infância, nosso nascimento físico atual, nossa fase intrauterina, o período entre vidas ou a intermissão e diversas vidas pretéritas
que foram esquecidas de nossa mente consciente. A terapia de volta ao passado se utiliza de técnicas semelhantes à hipnose, que consistem, basicamente, em 3 elementos: o relaxamento, a concentração e a visualização criativa. O objetivo é percorrer o passado desta vida e de existências passadas, a fim de encontrar a causa ou origem de traumas, bloqueios, conflitos, dores, enfermidades, transtornos, distúrbios, obsessões, compulsões, ansiedade, fobias, etc. Para tanto, os terapeutas de regressão induzem o paciente a um estado hipnótico, ou, num termo mais amplo, um estado alterado de consciência. Apesar da TVP trabalhar com a hipnose, com a hipótese, da realidade pré-uterina e da sobrevivência humana após a morte, ela não tem qualquer vínculo com religiões ou ideias dogmáticas. Trata-se de um campo livre de ideias ortodoxas ou pré-determinadas. Os 2 pilares do tratamento da terapia de volta ao passado são a catarse e o insight. A catarse é a expressão das cargas emocionais mal digeridas e não assimiladas do passado. O insight é o surgimento espontâneo de uma nova perspectiva do ser humano sobre algum aspecto até então desconhecido de si mesmo. O objetivo não é conhecer intelectualmente nosso passado, mas experimentá-lo como se ele estivesse ocorrendo agora. A única justificativa para essa ativação das cargas traumáticas do passado é o fato de que elas continuam presentes agora, nos influenciando negativamente. O paciente não precisa ter qualquer crença na reencarnação, e nem é a finalidade da terapia de volta ao passado provar que a reencarnação existe. A reencarnação é apenas a hipótese mais possível e provável para a maioria dos terapeutas. Esta hipótese tenta explicar os fenômenos produzidos durante a regressão de memória. A terapia de volta ao passado tem menor duração, se comparada a outras formas de terapia, e os resultados são bastante eficazes. Importante conversar com seu paciente e treiná-lo no relaxamento, acompanhado de respirações profundas, bem profundas. Relaxar é uma arte. Inspira profundo, expira. Inspira profundo, expira. Vamos relaxar. Vamos suavizar nosso corpo, nossa mente e nosso coração. Relaxar profundamente. Vamos agora dar continuidade ao livro do Osho, Meditação.
Algumas dicas úteis. Durante um período completo de 21 dias, é melhor evitar outras meditações ou sessões catárticas, por exemplo, a meditação dinâmica ou a Kundalini, ou ainda sessões de respiração, liberação emocional e bioenergéticas. Quando fizer a meditação da rosa mística em grupos, os participantes não devem conversar entre si durante a meditação. Muitas pessoas descobrem uma camada de raiva durante a semana do riso ou a semana de lágrimas. Não há necessidade de ficar preso. Experimente expressar a raiva, balbuciando sons, fazendo movimentos com o corpo, depois volte ao riso ou às lágrimas. Comemore o seu riso, comemore as suas lágrimas, comemore os seus momentos de vigília silenciosa. Vamos fechar os olhos e sentir o riso e sentir as lágrimas. Técnicas do bem viver. Exercício para verificar o grau de concentração. Coloque no seu áudio uma música instrumental suave, com aproximadamente 3 a 5 minutos de duração. Feche os olhos e comece a visualizar, por exemplo, um coqueiro. Vá visualizando detalhe por detalhe, desde as raízes, o tronco, seguindo para as folhas. Procure estar com atenção presente. Observe detidamente as suas flores, os coquinhos, os cocos menores e os já maiores, os que já se encontram bastante maduros. Observe como as raízes sugam a seiva da terra, como esta sobe através do seu tronco, estendendo-se para as folhas, as flores, os frutos. Mantenha continuadamente toda a sua atenção voltada para o objeto da visualização. Tenha cuidado para que outros detalhes não estejam presentes nesse foco, como, por exemplo, um pássaro que pousa nos galhos, uma formiga que esteja subindo pelo tronco do coqueiro, ou mesmo o ambiente interno e externo. Vá contando nos dedos, às vezes, em que seu pensamento foge, e quando terminar a música, faça as contas para ver quantas vezes isso aconteceu. Se seu pensamento fugiu apenas 2, 3 vezes, significa que a sua capacidade de concentração está boa. Mas se ele fugiu o maior número de vezes, isso demonstra que a sua capacidade de concentração está baixa e talvez você esteja precisando relaxar e harmonizar seus ritmos internos. Observação: o objeto da visualização não precisa ser exatamente um coqueiro, mas deve ser algo fácil para ser visualizado, algo que não esteja em movimento e que não dê muita margem para sua imaginação partir para outras criações. Vamos caprichar, vamos melhorar cada vez mais a nossa concentração. Namastê. Cada átomo do ser consciente, a mãe
comenta pensamentos e aforismos de Sri Aurobindo. A fraqueza coloca a mesma prova e pergunta as forças e energias e grandezas nas quais nos gloriamos. Poder é o jogo da vida. Mostra seu grau. Descobre o valor de sua expressão. Fraqueza é o jogo da morte, perseguindo a vida em seu movimento e forçando o limite da energia que adquiriu. Interiorize-se. 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 Concentre-se em cada momento, em cada movimento seu. Isso é muito importante. Namastê. Evocação. Vamos realizar a evocação e a sutra. Eu evoco Deus, seus divinos tronos, sua lei maior, sua justiça divina, os tronos regentes das 7 chamas sagradas. Peço que ativem as 7 espadas de fogo, que se irradiem e cortem todas as energias negativas de todos os seres. Eu evoco Deus, seus divinos tronos, sua lei maior, sua justiça divina, os tronos regentes, os guardiães das 7 chamas sagradas. Peço que enviem a sagrada espiral do fogo divino que nos envolva totalmente, purificando nossos 7 campos vibratórios e nossos perispíritos. Eu evoco Deus, seus divinos tronos, sua lei maior, sua justiça divina, os tronos aqui firmados. Peço que ativem esse espaço mágico, nosso lar, para que possamos trabalhar nele. 7 cruzes iluminadas. Visualize as 7 cruzes. À frente, atrás, à esquerda, à direita, à frente, atrás e à frente. 7 cruzes iluminadas, nos cercando por todos os lados. As 7 chamas sagradas. Vamos visualizá-la. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 espirais de fogo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Namu Myo Horen Kyo, Namu Myo Horen Kyo, Namu Myo Horen Kyo. Sutra do Lótus, capítulo 21. Poder transcendental do Nyoral. Os Budas no Nyorai, os Budas inspiradores do mundo, fundamentados em seu grande poder transcendental, manifesta esse poder imensurável com o objetivo de alegrar os seres viventes. Namu Myo Horenge Kyo, Namu Myo Horenge Kyo, Namu Myo Horenge Kyo, Namu Myo Horenge Kyo, Namu Myo Horenge Kyo. Vamos continuar o livro de Yogananda, Onde Existe Luz. É um livro muito especial mesmo.
Deus não o forçará a desejá-lo acima de tudo, porque Ele quer que o seu amor seja oferecido livremente, sem nenhuma espécie de provocação. Eis todo o segredo do jogo desse universo. Aquele que nos criou anseia por nosso amor. Ele quer que lhe demos nosso amor espontaneamente, sem que ele peça. Nosso amor é a única coisa que Deus não possui, a menos que queiramos concedê-lo a Ele. Assim, veja você, até o Senhor tem algo para obter, nosso amor, e jamais seremos felizes enquanto não lhe dermos. Vamos meditar, suavizar bem o corpo primeiro, relaxar, respirar profundamente e relaxar nosso corpo por inteiro, fixando nosso chakra frontal. Vamos avançar na caminhada para o eterno. Ouçamos as músicas e vamos relaxar. Isso é muito importante. Vamos seguir com o nosso curso. Tratamento simples de regressão, aula 19. Terapia de vidas passadas. Essa abordagem terapêutica se fundamenta no acesso da consciência a uma memória extracerebral que conta uma história perdida de nossa alma. A regressão de memória pode ser realizada para a vida atual ou para existências passadas. É possível, através da entrada num estado de consciência mais profundo, ver e experimentar nossa infância, nosso nascimento físico atual, nossa fase intrauterina, o período entre vidas ou a intermissão e diversas vidas pretéritas que foram esquecidas de nossa mente consciente. A terapia de volta ao passado se utiliza de técnicas semelhantes à hipnose, que consistem, basicamente, em 3 elementos: o relaxamento, a concentração e a visualização criativa. O objetivo é percorrer o passado desta vida e de existências passadas, a fim de encontrar a causa ou origem de traumas, bloqueios, conflitos, dores, enfermidades, transtornos, distúrbios, obsessões, compulsões, ansiedade, fobias, etc. Para tanto, os terapeutas de regressão induzem o paciente a um estado hipnótico, ou, num termo mais amplo, um estado alterado de consciência. Apesar da TVP trabalhar com a hipnose, com a hipótese, aliás, da realidade pré-uterina e da sobrevivência humana após a morte, ela não tem qualquer vínculo com religiões ou ideias dogmáticas. Trata-se de um campo livre de ideias ortodoxas ou pré-determinadas. Os 2 pilares do tratamento da terapia de volta ao passado são a catarse e o insight. A catarse é a expressão das cargas emocionais
mal digeridas e não assimiladas do passado. O insight é o surgimento espontâneo de uma nova perspectiva do ser humano sobre algum aspecto até então desconhecido de si mesmo. O objetivo não é conhecer intelectualmente nosso passado, mas experimentá-lo como se ele estivesse ocorrendo agora. A única justificativa para essa ativação das cargas traumáticas do passado é o fato de que elas continuam presentes agora, nos influenciando negativamente. O paciente não precisa ter qualquer crença na reencarnação, e nem é a finalidade da terapia de volta ao passado provar que a reencarnação existe. A reencarnação é apenas a hipótese mais possível e provável para a maioria dos terapeutas. Esta hipótese tenta explicar os fenômenos produzidos durante a regressão de memória. A terapia de volta ao passado tem menor duração, se comparada a outras formas de terapia, e os resultados são bastante eficazes. Importante conversar com seu paciente e treiná-lo no relaxamento, acompanhado de respirações profundas, bem profundas. Relaxar é uma arte. Inspira profundo, expira. Inspira profundo, expira. Vamos relaxar. Vamos suavizar nosso corpo, nossa mente e nosso coração. Relaxar profundamente. Vamos seguir com o nosso curso. Tratamento simples de regressão, aula 19. Terapia de vidas passadas. Essa abordagem terapêutica se fundamenta no acesso da consciência a uma memória extracerebral, que conta uma história perdida de nossa alma. A regressão de memória pode ser realizada para a vida atual ou para existências passadas. É possível, através da entrada num estado de consciência mais profundo, ver e experimentar nossa infância, nosso nascimento físico atual, nossa fase intrauterina, o período entre vidas ou a intermissão e diversas vidas pretéritas que foram esquecidas de nossa mente consciente. A terapia de volta ao passado se utiliza de técnicas semelhantes à hipnose, que consistem, basicamente, em 3 elementos: o relaxamento, a concentração e a visualização criativa. O objetivo é percorrer o passado desta vida e de existências passadas, a fim de encontrar a causa ou origem de traumas, bloqueios, conflitos, dores, enfermidades, transtornos, distúrbios, obsessões, compulsões, ansiedade, fobias, etc. Para tanto, os terapeutas
de regressão induzem o paciente a um estado hipnótico, ou, num termo mais amplo, um estado alterado de consciência. Apesar da TVP trabalhar com a hipnose, com a hipótese, aliás, da realidade pré-uterina e da sobrevivência humana após a morte, ela não tem qualquer vínculo com religiões ou ideias dogmáticas. Trata-se de um campo livre de ideias ortodoxas ou pré-determinadas. Os dois pilares do tratamento da terapia de volta ao passado são a catarse e o insight. A catarse é a expressão das cargas emocionais mal digeridas e não assimiladas do passado. O insight é o surgimento espontâneo de uma nova perspectiva do ser humano sobre algum aspecto até então desconhecido de si mesmo. O objetivo não é conhecer intelectualmente nosso passado, mas experimentá-lo como se ele estivesse ocorrendo agora. A única justificativa para essa ativação das cargas traumáticas do passado é o fato de que elas continuam presentes agora, nos influenciando negativamente. O paciente não precisa ter qualquer crença na reencarnação, e nem é a finalidade da terapia de volta ao passado provar que a reencarnação existe. A reencarnação é apenas a hipótese mais possível e provável para a maioria dos terapeutas. Esta hipótese tenta explicar os fenômenos produzidos durante a regressão de memória. A terapia de volta ao passado tem menor duração, se comparada a outras formas de terapia, e os resultados são bastante eficazes. Importante conversar com seu paciente e treiná-lo no relaxamento, acompanhado de respirações profundas, bem profundas. Relaxar é uma arte. Inspira profundo, expira. Inspira profundo, expira. Vamos relaxar. Vamos suavizar nosso corpo, nossa mente e nosso coração. Relaxar profundamente. Vamos continuar o livro Conversas com Deus. Deus está em toda a natureza. Um beija-flor voando doce e encantadoramente sobre uma flor. A rosa se abrindo em tons de laranja. As borboletas gentis e livres em jardins ensolarados, dando beijos de amor em cada flor. Tudo de uma forma doce e suave. O sol expandindo sua luz em toda a relva verde